Boa noite, turma. Vamos nos organizando. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores. Tudo bom? Vamos lá? Tudo bem com vocês? Aproveitar para conhecer vocês um pouquinho mais. Nossa professora vai já iniciar, então vamos nos organizando, preparando. Aproveitando quem tem dúvida, manda mensagem lá no chat, pergunta, tá bom? Para eu conseguir orientar vocês. Oi, 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 boa noite, boa noite. Vamos nos organizando, nos preparando para essa aula. Boa noite a todos. Ah, seu Edivaldo. A gente atualiza essas frequências, né? Tudo certinho. Vamos já ver, Antônio, esse cronograma com o prof, tá bom? Vamos já iniciar. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão recebendo os e-mails direitinho? Qualquer dúvida, manda aí no chat pra gente, tá bom? Correção de dados também ou informações. Mas estou tentando mandar os e-mails direitinho para vocês. Que bom que vocês estão recebendo as informações e tirando dúvidas. Vamos já começar. Ai, que bom, estou recebendo, que bom. Certo. Tudo bem. Quem tem aula pendente, não esqueçam, tá? A gente tem aí o nosso formulário de recuperação de frequência. As aulas estão disponíveis no nosso Class, então acessa, consegue assistir novamente, tá? E aí depois preenche a frequência, tá bom? Sim.
sim. A gente tem um acompanhamento interno também aqui. Eu vou estar verificando para ti, Antônio, tá? Se tem as aulas pendentes. E aí eu vou estar encaminhando o e-mail para ti a partir de amanhã, tá bom? A gente consegue fazer esse mapeamento também aqui internamente, tá bom? Aí você tem cara de ser um estudante bastante assíduo. Eu vou estar entrando em contato a partir de amanhã, formalizando no teu e-mail, tá bom? Se tiver alguma aulinha pendente, eu descrevo. Se não, também vai receber um e-mail aí de joinha de que tá tudo certo, tá bom? Em instantes a gente vai já iniciar, tá bom? Vamos nos organizar, esperar o restante do pessoal entrar para a gente acompanhar a nossa aula assíncrona de hoje. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Cheguei. Boa noite, professora. Boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Estão aí? Oi, gente. Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Júlio. Oi, Júlio, tudo bom? Paula. E aí, galerinha? Vamos começar a nossa aula. Hoje a nossa aula vai ser bem curtinha, tá bom? Prometo, prometo. Hoje vai ser curtinha. Tudo bem? Oi, o Demi, e o Deni. Vixe, minha vista tá horrível. Final do dia, já tô com vista cansada. Deixa eu projetar aqui meus slides para vocês. Vocês estão vendo meus slides? Deem um joinha aí. Ok. Show. Então, queridos, hoje a nossa aula, a gente vai começar a unidade 3, nossa última unidade, certo? Nela, a gente vai começar a falar sobre ferramentas. Hoje, nessa primeira aula, eu vou dar só uma explanação bem geral, tá? Sobre alguns princípios, assim como a gente fez na aula passada, que a gente tinha os princípios de como escolher qual o melhor objeto educacional, né? Aqui a gente vai como escolher entre as 3 ferramentas que a gente decidiu colocar nesse curso, que são ferramentas que o tutor, o mediador pedagógico, etc., né? Não importa aí a sua definição de tutor, você pode utilizar para engajar seus alunos. Lembrando que eu sempre faço essa ressalva, assim como eu fiz na aula anterior. Os materiais que a gente está discutindo, né, uma videoaula, um e-book que você faça, é algo a mais que você está fazendo. Então, a gente já parte do pressuposto que o curso no qual você é tutor já tem o material pronto, e aqui você está criando algo a mais como tutor, para poder explicar algum assunto para o seu aluno, para poder engajar ele melhor, para poder até aconselhar um professor ou um mediador que esteja ali trabalhando com o instrutor, trabalhando com os alunos, de ferramentas que ele pode utilizar, tá? É mais nesse sentido que esse curso especificamente traz essas ferramentas. Não para que vocês desenvolvam um curso do zero ou algo nada desse tipo extremamente estruturado, tá? São pontuações que você precisa fazer. Então, eu preciso fazer um microlearning ali para os meus alunos. E aí eu tenho várias formas de fazer. Uma das formas a gente conversou na aula passada, sobre a questão, por exemplo, fazer um vídeo, né? Quais são os princípios para fazer um bom vídeo? Então, vocês tiveram ali links para vocês fazerem um bom vídeo. Quando escolher fazer um microlearning, por exemplo, de vídeo, tá? Então, esses princípios que a gente quer trazer para vocês, tá?
E hoje, os princípios que eu quero trazer são princípios bem simples. Eu acredito que vocês já tenham muito contato com eles, mas é mais para a gente relembrar, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre os instrumentos de verificação e escuta no EAD, tá? Que são o quiz, a enquete e a pesquisa. A gente vai entender qual é a diferença de cada um deles e algumas ferramentas. E aí eu queria muita participação de vocês para a gente trocar ferramentas. Eu vou dar apenas um exemplo, basicamente, de cada uma delas, tá? E vou explicar por quê. Mas eu queria também que vocês, à medida, vocês trouxessem também as experiências de vocês, se vocês tiverem. Ah, eu utilizei ferramenta tal, eu utilizei esse outro site que eu achei legal, apliquei com os meus alunos, deu tudo certo. Então, realmente, eu vou precisar dessa interação, tá? Eu preciso que vocês também compartilhem aí algumas ferramentas. Então, os nossos objetivos, nosso objetivo geral, né? É escolher o instrumento adequado entre quiz, enquete e pesquisa para cada finalidade pedagógica e desenvolvê-lo segundo as boas práticas, certo? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor quando utilizar cada uma delas, certo? E aí, eu quero relembrar o que a gente sempre conversa aqui nesse curso, tanto o curso maior como esse agora de extensão da psicologia do engajamento. A ferramenta, certo? Ela é secundária, tá? O que importa e o que a gente frisou muito na aula passada é a intenção. Qual é o objetivo pedagógico por trás da utilização daquela ferramenta? Então, o que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo quando eu vou utilizar, tá? No nosso caso, no nosso recorte de hoje, a gente precisa pensar primeiro o quê? Eu quero verificar o domínio. O domínio aqui é o domínio do conteúdo. Eu quero captar uma opinião ou reunir dados. Então, é isso que diferencia o quiz, a enquete e a pesquisa, tá? E cada uma delas tem ferramentas adequadas para isso, certo? Cuidado para não inverter a ordem. O que eu quero dizer com cuidado para não inverter a ordem? Às vezes a gente está numa formação, ou então no dia a dia, conversando com um colega, e a gente se empolga com um instrumento que ele fala. Então, eu conheci o Geniali. Geniali é uma ferramenta, para quem não conhece, de telas interativas. E eu conheci o Geniali, me empolguei com o Geniali, dá para usar em tudo, e eu vou tentar usar o Geniali porque ele é muito legal. Então, assim, escolher a ferramenta porque é legal já começou errado, certo? Então, primeiro, você tem que traçar qual é o objetivo. O objetivo que você quer naquela aula. Você quer avaliar um conhecimento específico do aluno? Você quer capturar uma opinião dos alunos? Ou você quer reunir dados daqueles alunos? Tá? Por exemplo, você quer reunir dados, pesquisa e satisfação. Então, eu quero fazer uma pesquisa que Larissa, gosto de chamar de pesquisa de experiência, né? Então, eu quero fazer uma pesquisa de experiência, tá? Então, eu estou reunindo dados. Se é assim, aí sim eu vou pensar qual é a ferramenta mais adequada, e não só a mais adequada, mas a que eu tenho acesso. Isso é muito importante. E eu vou falar sobre isso também um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, primeiro, comece pela pergunta certa. Qual é o meu objetivo educacional? Tá? Uma vez que você tem um objetivo educacional, aí sim você começa a sua árvore de decisão. Com o meu objetivo educacional, sabendo quem são meus alunos, sabendo qual é o meio na qual eu utilizo, que no nosso caso é o EAD, qual a ferramenta mais adequada, qual o instrumento que eu vou utilizar, certo? Então, 3 recursos, 3 propósitos, tá? Então, o quiz. O quiz, aqui, gente, o que eu chamo de quiz, é uma questão de múltipla escolha.
tá? Mas é uma questão de múltipla escolha em que eu tenho algum recurso interativo. Deixa eu ver aqui. Anthony, posso utilizar uma ferramenta, mas só com o intuito de mudar a rotina? Não, Anthony, você não pode. O intuito é mudar a rotina? Não. Por quê? Às vezes, quando a gente quer mudar a rotina, a gente perde o objetivo pedagógico. Se o objetivo pedagógico estiver coerente, você pode entender se dá para utilizar a ferramenta. Porque a utilização de uma ferramenta, pode ser em qualquer ensino, mas pensando aqui no ensino EAD, ela precisa ser muito bem planejada. Então, utilizar com o objetivo de mudar a rotina não é o foco correto. O foco correto é, eu tenho que ensinar a somar para os meus alunos. Então, o meu objetivo educacional, eu tenho lá que ensinar a somar. E aí eu ensino na lousa. Tá. Qual é a ferramenta? Aí você, eu quero utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta, ela ensina melhor os meus alunos. Ela é interativa, então ela vai ensinar melhor, ela vai sair da abstração para os meus alunos o ato de somar, né? O objetivo educacional de somar. Aí tudo bem. Mas o que eu quero te dizer, Antônio, muda o foco, tá certo? Eu entendo que essa ferramenta, ela é melhor, ela explica melhor, utilizar uma animação explica melhor um determinado objetivo educacional, e não o sair da rotina deve ser o foco, certo? Então, o quiz, que é a nossa questão de múltipla escolha, mas a nossa questão de múltipla escolha, gente, interativo, é isso que eu chamo de quiz, certo? Que é questão de múltipla escolha, você pode fazer no papel, em qualquer outra, em várias outras ferramentas, mas o quiz ele já é mais interativo, o aluno tem que ir, ele tem que ir lá, tem alguns elementos de, faz parte um pouco da gamificação. Então, eu tenho elementos que clicam, que me dão feedback visual, tá? Então, isso que eu chamo de quiz. E aí, ele serve para quê? Para verificar o domínio do conteúdo. Claro que uma coisa importante que sempre se fala é o quiz verifica realmente o conteúdo. E eu vou já explicar por que ele pode sim verificar, tá? A enquete não tem resposta certa. Geralmente, uma enquete, e aí, aqui, né? Às vezes você pode chamar de pesquisa, às vezes você pode chamar de enquete, mas o que eu quero dizer por que eu usei esse nome enquete? Porque você está capturando ali uma percepção dos alunos, tá? De forma geral, a captação de opinião, de percepção, certo? Aqui eu coloquei, em geral, anônima, tá? Mas aqui, me perdoe, isso aqui foi um erro, tá certo? Eu vou corrigir. Não necessariamente ela precisa ser anônima, tá? Ela pode ser também identificada, tá? Mas, assim, geralmente por que ela é anônima? Porque ela é mais rápida, tá? Então, por exemplo, aqui no Google Meet, ele tem uma ferramenta de enquete, tá? Eu não sei se eu consigo usar no perfil que eu estou. Tem, consigo. Não consigo, realmente, tinha que ser o administrador. Então, a enquete é para fazer uma verificação mais rápida de uma opinião, de uma percepção. Então, gente, como é que está a aula de hoje? Vocês estão achando muito chata? Ou ela está dinâmica ou não, tá? Então, esse é o tipo de enquete, tá? Então, ela é para capturar uma opinião, uma percepção, que não necessariamente é uma múltipla escolha, tá? Ela não tem uma resposta certa ou errada, mas ela pode ser aberta ou fechada, ok? E uma pesquisa. Aí a pesquisa, aqui o nome pesquisa, é algo mais sistemático, mais estruturado. Então, eu quero fazer uma pesquisa de experiência com vocês. A gente, por exemplo, a gente pode fazer aquela questão das teorias da motivação, tá? Então, eu tenho as enquetes específicas da autodeterminação, e aí eu tenho lá a minha pesquisa, e eu passo essa pesquisa para vocês.
Então, isso é mais estruturado, é mais formal, tá? E aí é isso que eu chamo de pesquisa. E como eu falei, para cada uma delas a gente tem uma ou mais ferramentas que podem nos auxiliar da melhor forma possível. Então, falando sobre quizzes, né? Então, nos quizzes, tanto nos quizzes como nas enquetes, a gente pode pensar e esses são termos muito próprios da educação. Alguém aqui não está familiarizado com os termos formativo e somativo? Eu sei que o nosso público, a maioria é da área da educação, mas algumas pessoas não necessariamente são. Então, alguém não entende o que significa formativo e somativo? Silêncio total. Então, vou dizer que vocês sabem, tá? Não sabe? Entende? Vamos lá. Quando a gente tem uma unidade formativa, o que quer dizer? Tá? Deixando mais simples. Um curso, seja no colégio, seja no ensino superior, seja num curso como a gente está agora, no curso de extensão, num curso livre, etc. Nós temos dois tipos de formas de capturar o aprendizado, tá? A gente consegue em dois estilos, podemos dizer assim, o estilo formativo e o estilo somativo. Então, o estilo formativo é quando eu capturo aquilo, vou compreender como é que está, né, a aprendizagem de vocês durante o percurso, durante o curso, mas ela não resulta numa nota. Então, por exemplo, tem algumas coisas no nosso curso, esse nosso curso agora da tutoria, que elas são formativas. Então, são formas de você entender como que está o andamento, né? Se você aprendeu aquele conteúdo, onde você precisa melhorar naquele conteúdo. Eu também, como professor, o professor Isaac, a gente consegue entender como é que está a sua formação, como é que está o seu aprendizado, sem necessariamente aquilo te resultar numa nota oficial, que vai te reprovar ou não, certo? Então, essas são as avaliações formativas, tá? Elas acontecem durante o percurso, pode acontecer no final também, mas elas estão aí para a gente ir acompanhando o seu aprendizado e dando feedback, certo? Já o somativo, sim, longitudinal, exatamente. Já o somativo, ele é geralmente, né, feito ao final, mas ele pode acontecer, então tem avaliações parciais, por exemplo, no colégio, a gente tem as avaliações bimestrais, trimestrais, tá? Então, eles são notas mais oficiais, para eu constatar formalmente que ocorreu um aprendizado. E aí isso é aferido com a avaliação, isso é aferido o Enem, por exemplo, né? Então, é algo mais, o Enem não foi um bom exemplo, mas uma prova que você faz na faculdade, uma prova que você faz no colégio, tá? Isso é o somativo. Então, o somativo ele é muito importante porque ele te dá uma nota oficial, certo? Então, por que eu estou falando de somativos e formativos? Porque o quiz, ele pode ser as duas coisas. Geralmente, o quiz, ele é mais somativo. Desculpa, ele é mais formativo. Por quê? Porque o quiz, ele te dá aquelas questões de múltipla escolha, em que você rapidamente consegue ter um feedback sobre como é que está o teu percurso de aprendizado. Então, eu tenho ali as questões de múltipla escolha, e aí o professor vai e te dá o feedback de como é que está. E você não precisa se preocupar com nota, você precisa apenas se preocupar em entender como é que está o seu percurso, certo? Então, o quiz, ele tem mais esse caráter. E você, como tutor,
pode usar o quiz justamente para aferir o conhecimento do aluno, entender como é que está o conhecimento dele e passar um feedback para ele. Eu não sei se nesse semestre a gente falou, não lembro exatamente, mas é aqueles tipos de feedback, tá? Então, o quiz, ele tem esse caráter de dar esse feedback rápido, certo? Então, a vantagem, ele cobre muito conteúdo em pouco tempo. Então, como geralmente se faz no Enem, né? A gente tem uma coisa enorme, né? Várias questões, vários conteúdos ali, que são cobertos, que é o conteúdo de uma vida, quase, que são cobertos ali em um determinado tempo. Tá? Então, o quiz, as questões de múltipla escolha, elas têm essa vantagem de cada questão ter um tema específico em que eu afiro como é que está o conhecimento dele naquilo ali, tá? Ela tem também, ela diagnostica o erro, tá? Então, eu consigo entender em que ponto especificamente, certo? Foi semestre passado, né, Júlia? Isso mesmo. Então, eu consigo entender em que ponto específico o aluno ele está com dificuldade. Ressalva. Eu só consigo entender em que ponto específico o aluno está com dificuldade, utilizando um múltipla escolha quiz, quando a questão é bem feita. Então, quando eu sei que aquela questão ela tem um objetivo educacional específico, eu consigo sim aferir se a pessoa entendeu ou não, tá? Só que o quiz, ele é de todos os tipos de avaliação que a gente pode aplicar. A gente tem pergunta aberta, etc. O mais superficial. Por quê? Porque o aluno pode chutar, né? Ele pode ter chutado aquela questão, ele pode ter induzido e não necessariamente ele ter tentado fazer a questão. Então, ele é o mais superficial de todos. Ele é o mais rápido, mas ele também é o mais superficial. Então, ele é interessante quando você quer fazer uma aferição mais geral. E aí, depois você precisa, por isso é importante o feedback. Porque depois você precisa dar o feedback para o aluno, e a partir desse feedback, o aluno faz lembra a questão da bússola, né? Então, o feedback é essa bússola que está me dizendo, olha, eu tenho que ir mais para a esquerda, eu tenho que ir mais para a direita. Então, eu errei a questão A, se eu errei a questão A, se eu errei a questão número 1, era A e eu coloquei B, então eu tenho que me voltar para A, tá? Então, o quiz, ele pode te ajudar a ser essa pequena bússola. Mas a gente também não pode esperar do quiz que eles sejam muita coisa, tá? Ele é para uma aferição rápida de conhecimento. Ele não tem esse poder da síntese, da organização, da originalidade, que os outros verbos da taxonomia de Bloom traz para a gente, como criar, o avaliar, etc. O quiz está mais no processo de compreender, enumerar, apontar, bom? São as boas práticas, tá? Para a gente poder fazer um quiz. Você, tutor, vai precisar fazer um quiz para ver como é que tá aí os teus alunos na questão de multiplicação, por exemplo, tá? Estou só chutando aqui uma unidade específica. Parta de uma tabela de especificações. O quiz cobre o que importa. Objetivo educacional, tá? Então, eu preciso saber quais são os objetivos educacionais, exatamente o que eu estou mapeando com aquele quiz, certo? O enunciado, ele precisa, para que o aluno entenda, faça um bom quiz, né? Para que você faça um bom quiz, é importante que o enunciado, ele seja completo em si mesmo. Então, o aluno não precisa ler as questões para entender o enunciado, tá? Então, é muito importante que ele seja completo, que ele me dê a caracterização do problema, do que está me pedindo, de forma completa, certo? E aí, evite itens negativos. Então, por exemplo, a resposta, como é que eu posso dizer?
o que não é descrito abaixo. Tipo assim, são respostas negativas. Você está pedindo o que não é, por exemplo. Não sei se eu me fiz entender, gente. Se eu não estiver me fazendo entender, me perdoe. Vocês podem perguntar, tá bom? Então, o que não é aquilo, por exemplo, tá? Então, o que não é uma árvore, por exemplo. E aí, escolha entre os itens abaixo o que não é determinada coisa, tá? Então, evitar esse tipo de coisa. Você pode marcar a alternativa errada, certo, Júlio? Você pode colocar como alternativa errada, mas é ter cuidado para não pedir. Deixa eu pensar aqui. É porque eu estou tentando pensar aqui um exemplo. Um exemplo de negativo, de uma resposta negativa. Qual das alternativas a seguir não corresponde Pronto, à definição apresentada? Pronto. Qual das alternativas a seguir não corresponde? Então é isso mesmo, Júlio, uma alternativa errada. É isso mesmo, você tem razão. Tá? Então, esse tipo de coisa a gente precisa evitar, certo? Pistas gramaticais que entreguem a resposta. Tá? Então, tem que ter cuidado para que o enunciado não me dê pistas da resposta correta, certo? Outras boas práticas, tá? Quantidade de opções, cuidado para não colocar muitas opções, certo? Formato das opções. Então, é importante, assim, porque não sei se vocês já fizeram uma prova em que vocês têm um sentimento da alternativa correta. Porque geralmente a alternativa correta, ela é muito diferente das outras, né? Então, assim, ela é mais completa. Aí você não acha que essa daqui deve ser a alternativa correta. Ou você faz isso como uma espécie de pegadinha, isso também não é legal, tá? Então, existe um balanço entre as alternativas. O tamanho delas, a complexidade de cada um, certo? Justamente essa questão dos distratores eficazes, né? Plausíveis, que não fiquem, que evitem esses equívocos, tá? Cautela, quando a gente utiliza, por exemplo, todas ou nenhuma das anteriores, tá? Então, tem que evitar esse tipo de questão, em que você coloca a questão e lá no último item coloca nenhuma das anteriores, certo? E aí, eu justamente quero lembrar para vocês a questão do feedback, tá? O cuidado, assim, para o quiz, ele não ser só uma nota. Porque uma parte muito importante do quiz é o feedback. Das questões que a pessoa errou e das questões que a pessoa acertou. Eu não digo que invalida o quiz, mas ele perde o caráter formativo dele, tá? Então, se eu digo que você tirou 7, tirar 7 não é tudo. Não é, existe algo mais além. Que feedback é esse que me diz que como é que isso vai me formar? Como que eu vou aprender dizer assim, você tirou 7 de 10. Ok, mas e aí? O que que isso significa? O que foi que eu errei? O que foi que eu acertei? Como é que eu posso melhorar? Tá? Então, essa nota 7 não me diz muita coisa, tá? Pense o feedback como uma conversa contínua, não um veredito. E aí, outra coisa que eu queria lembrar a vocês. O feedback, ele é um recorte do aprendizado no momento. Ele não é uma determinação do aprendizado da pessoa de forma geral. Então, naquele momento, a pessoa que fez aquele quiz acertou tantas questões e errou tantas. Então, ela acertou tantos daqueles objetivos educacionais que eu estou procurando e errou tantos. E aí a gente dá a direção. Olha, você precisa melhorar nesse sentido. Tudo bem. Mas isso não é um veredito da inteligência da pessoa. Isso não é um veredito de que a pessoa não necessariamente sabe, porque a gente tem que lembrar que nós não somos um cérebro num palito. Todos nós temos problemas familiares, todos nós temos
problemas emocionais, tá? Então, é importante que vocês lembrem disso. E aí, quando é que eu descubro o quanto isso afeta? Porque quando você der o feedback para o aluno, ele te dá o feedback de volta que, puxa, foi desatenção minha. Puxa, foi porque realmente desse dia eu não estava muito bem e eu acabei confundindo as questões, tá certo? Então, assim, ter cuidado em relação a isso, na aplicação do quiz, ok? E lembrar que processo de metacognição acima de tarefa e pessoa, tá? Então, assim, é importante que o quiz, mesmo sendo de múltipla escolha, mesmo tendo certo e errado, o feedback que você dê também leve a pessoa à metacognição. Então, em vez de você dizer assim, você acertou, você errou a alternativa B, era a alternativa B, por isso, por isso, por isso. Ok. Mas em vez de você dizer diretamente isso para ela porque ela errou, você pode jogar uma pergunta. Mas, aluno, será que não era esse caminho em vez desse? Ou aluno, será que se você pensar em determinado processo, você não chega à resposta correta? Tá? Então, dê para ele pistas, certo? Dê para ele iscas, para levá-lo à metacognição. Isso dá um aprendizado mais efetivo no quiz, ok? E aí, justamente sobre relembrando aquelas questões do feedback, tá? Então, eu tenho aqui o imediato, quando serve de estímulo para motivar e reduzir o erro. Então, por exemplo, eu tô aqui, e aí, um feedback imediato no quiz. Quando a plataforma, por exemplo, você clica ali na plataforma e ela me dá imediatamente se eu errei ou não. Isso é um feedback imediato. Então, fica vermelhinho algumas coisas e fica verdinho a alternativa correta. Isso, gente, é um feedback imediato, tá? Então, ela serve como estímulo para motivar ali naquele momento, certo? Eu tenho um feedback adiado. O que é o feedback adiado? Por exemplo, quando o aluno, ele ainda pode recuperar sozinho. Então, você deixa ele errar mais um pouco, certo? Até que você dê o feedback lá no final, tá bom? Você percebe que se ele refizer a questão, ele pode ainda conseguir acertar, ok? Aí, a gente tem a questão que eu falei para vocês das pistas, certo? Então, dê pistas para ele, em vez de dar a resposta correta do feedback, certo? Outra coisa, o feedback, ele precisa ser específico e concreto, tá? Diga o que melhorar efetivamente. Não, e aí foi até uma polêmica que já gerou aqui no curso, que é a questão do parabéns, né? Então, assim, dizer parabéns para o aluno não significa muita coisa. O máximo que você vai mexer ali é na autoestima dele. E tudo bem mexer na autoestima, mas ele fica meio que viciado nessa autoestima. E é um feedback de baixa qualidade. Por quê? Porque não me diz nada. Beleza, parabéns. Ok, e aí? O que eu tenho que melhorar? O que foi que eu acertei? O que foi que eu errei? Então, o feedback, ele precisa ser específico e concreto, tá bom? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Tudo ótimo? Tranquilo, Larissa. Ótimo. Boa, gente. Qualquer dúvida, podem me interromper. Se ficar meio confuso, também podem me interromper, tá, gente? Realmente, assim, foi um dia bem, bem cansativo, então, se eu não falar coisa com coisa, vocês me parem, tá certo? Uma coisa, vou dar uma ferramenta. Larissa, tu vai falar de ferramentas diferentonas, que a gente nunca ouviu falar, e etc. E não vou. Tá? Então, eu vou quebrar essa expectativa se alguém tiver tido essa expectativa. Por quê? Hoje em dia, quando a gente trata de ferramentas em que a gente possa, por exemplo, aplicar um quiz para os alunos, certo?
tem duas coisas importantes. A primeira coisa, com a IA, as ferramentas evoluíram. Então, lá na nossa ementa, quando esse curso ele foi concebido, a gente tinha colocado o Quizzer. Mas o Quizzer não existe mais. O Quizzer foi substituído pelo Wayground, certo? E aí o Wayground, que era uma ferramenta de quiz interativo, passou a fazer tudo, tá? Então, ele faz avaliação, apresentação, vídeo, passagem, cartão de memória. Então, as ferramentas, elas não estão mais se limitando a uma coisa específica. Elas são muito maiores, certo? O que eu vou trazer para vocês, que vocês provavelmente já conhecem, é porque essas ferramentas, elas ainda são, até o momento que eu pesquisei, as que oferecem o melhor custo-benefício. Porque o outro paradigma que a gente traz aqui é o preço. Então, tem ferramentas maravilhosas hoje em dia, ferramentas assim incríveis, mas são caras, são pagas, tá? Então, eu não acho legal ficar trazendo e iludindo, é como assim, visitar uma casa de US$ 1 milhão. É linda a casa de US$ 1 milhão, é um sonho. Mas você tem US$ 1 milhão para dar? Não. Pelo menos não que eu saiba. Então, a gente precisa trazer um pouco a realidade. O que é a realidade? Por exemplo, o Wayground ele é o que ainda tem o melhor custo-benefício. Então, ele me dá tudo isso e ele me dá um número legal de interações, certo? Então, se eu tenho uma turma ali de 50 alunos, 60 alunos, eu ainda consigo fazer algumas coisas, tá? Então, aqui é uma ferramenta por que eu não vou entrar na ferramenta, explorar a ferramenta? Porque se eu fizesse isso com vocês, pode ser que amanhã tudo mude. Porque essas ferramentas, elas são muito dinâmicas. Então, é necessário mesmo que vocês vão lá, experimentem, tentem, tá certo? Porque elas mudam muito rápido. Inclusive, elas estão utilizando os recursos de IA. Então, muitas delas já têm recursos de IA embutidos, certo? Então, a melhor ferramenta que eu vejo para quiz é ela, são 3, tá? Ela, Playground, tá? Essa é a primeira, é a mais estruturada. E lembrar que você, como tutor, não vê só a parte visual que vai para o aluno, tá? De um quiz legal, mas os insights que ela te dá depois, os gráficos que ela te dá depois, quanto tempo o aluno demorou para fazer determinada atividade, quantas ele errou, quantas ele acertou, se ele tentou de novo e ele errou, quantas vezes ele errou, por exemplo, tá? Então, é muito importante, quando escolher as ferramentas, que elas tenham, de forma geral, não só do quiz, mas que elas tenham esses insights, certo? A segunda é o Kahoot. Lembrar que o Wayground, ele é muito bom para formas assíncronas. Então, eu preciso passar um quiz sobre história do Brasil, por exemplo, independência. Então, momento da independência, eu preciso passar isso para uma determinada sala. Então, com o Wayground, eu consigo fazer de forma assíncrona esse exercício com eles. Se eu quiser uma ferramenta síncrona, aí eu uso o Kahoot, que eu acredito que vocês estão cansados aí de utilizar. Acho que o professor Isaac até já utilizou com vocês, né? Acho que sim, uma vez. Que é essa ferramenta de vocês fazerem esse quiz interativo ao vivo com os alunos, certo? Que, mais uma vez, são ferramentas que têm insights, que elas vão te dar ali algumas métricas para que você vá melhorando ao longo do tempo, certo? E aí a gente vai para as enquetes, tá? Quando e por que usar? As enquetes, o que é mais interessante delas é que você começa justamente
a pegar a percepção dos alunos. Então, você começa a entender deles como é que está o andamento de várias coisas, não só de uma aula síncrona, mas até mesmo de um e-book que você fez, sem ser uma pesquisa estruturada, algo mais informal mesmo, tá? Então, serve para captar opinião, percepção, né? Tem essa questão do anonimato, tá? Que aqui ele pode ou não acontecer, tá? Uma coisa importante, ela permite responder com honestidade e sem constrangimento. Então, tanto na pesquisa como na enquete, a gente tem essa questão. Uma vez, como gestora, me perguntaram assim, mas, Larissa, não é melhor eu utilizar a enquete sabendo quem é aquele aluno? Porque se eu souber quem é aquele aluno, eu entender a dificuldade dele, eu consigo mapear essa dificuldade e eu consigo dar um feedback para ele, tentar ajudá-lo. Por que que isso não é interessante? Porque, assim, o que as pesquisas mostraram é que essa questão do anonimato, ela ainda assim é importante, tá? Porque a pessoa se sente realmente mais à vontade, é como na internet, gente. A gente vê nas postagens, as pessoas falam o que quer na internet, porque elas têm essa sensação de anonimato, tá? Então, o hate é muito isso. Eles têm essa sensação não só de impunidade, mas a impunidade que vem do anonimato. Ah, ninguém vai me achar. Nada vai acontecer comigo. Mesmo que isso seja falso. A gente sabe que pelo número de IP, você consegue saber quem é aquela pessoa. É fácil rastrear, na verdade. Mas ainda existe muita sensação de anonimato em relação a isso. Então, é isso, tá? Uma outra coisa importante da enquete é que, assim, digamos que o Romero, tá? Vou pegar aqui vocês. Digamos que o Romero está incomodado com alguma coisa no curso. Ele não gostou do e-book, por exemplo. E aí, a Samara, pode ser que ela também não tenha gostado. Só que os dois ficam com receio de falar, porque ele não quer dizer, olha, tá ruim esse e-book. Então, à medida que eu lanço uma enquete sobre o e-book anônima, e que o Romero vê que outras pessoas, e a enquete também tem esse poder, eu posso ver as respostas das outras pessoas, tá? É diferente da pesquisa nesse ponto. Então, na enquete, eu vejo que uma pessoa falou, deu uma nota ruim para o e-book, por exemplo. E aí a Samara, ela tem mais essa liberdade de, eu concordo também. Então, tira, né, a turma percebe que não está sozinha, certo? Então, a gente consegue ver a diversidade de ideias. Pode ser que o Romero e a Samara não tenham gostado, mas o Anthony gostou. Então, eu consigo ver essa diversidade, certo? O limite. A enquete dá um retrato formativo rápido, e quanto a turma entendeu, permitindo pausar e retornar ao conteúdo. Então, ela não é nada estruturado. Ela é algo rápido, assim como o quiz, ela é algo um pouco mais superficial, mais importante, quando feito nos momentos corretos, tá? Então, porque o professor, ele consegue ter quase um mapa de calor ali, de como é que os alunos estão em relação àquele conteúdo, àquela aula específica que ele lançou aquela enquete. E aí, como redigir as boas perguntas? Então, assim, enquete, eu dizer assim, gente, a aula tá legal, não necessariamente é uma enquete bem feita, tá? Então, a gente precisa ter alguns parâmetros aí para aquela enquete. Varia o tipo de pergunta, identificar de antemão o tipo de pergunta ajuda a elevar a qualidade. Pensar sobre a pergunta, tá? Então, refletir sobre que pergunta, em que momento do curso eu preciso fazer aquela pergunta, tá? Então, entre uma fase e outra, entre uma unidade e outra, o tutor, ele pode fazer ali uma enquete mais estruturada, né? Estruturado, que eu quero dizer, é pensando melhor naquela pergunta. Alguma fragilidade que ele identifique no curso, tá? Então, ele consegue ali pensar melhor nessa pergunta da enquete.
Estrutura a discussão entre pares. Então, uma vez que você teve a enquete e está todo mundo vendo ali o resultado da enquete, estruturar uma discussão. Ó, gente, o Romero e a Samara, claro, né? 2 alunos não gostaram e um não gostou. E aí, gente, vamos discutir, vamos entender o porquê. Quais são os prós e os contras, tá? Então, é importante vocês terem esse debate. Mire o erro comum. A boa pergunta revela a concepção equivocada e a lacuna no ponto em que ela surge e permite remediar na hora. É o que eu falei da questão da unidade. Então, se eu tenho entre a unidade 1 e a unidade 2, para você não ficar fazendo milhares de pesquisas estruturadas com os alunos, você pode fazer uma enquete. Ver ali como é que estão os alunos em relação a determinado assunto ou a determinada atitude. Ou, por exemplo, gente, a gente precisa mudar as aulas síncronas? Vocês estão achando as aulas síncronas muito ruins? Claro, estou fazendo uma pergunta aleatória aqui, tá? O que a gente pode mudar? Como a gente pode mudar? E aí você pode fazer uma enquete sobre isso, aberta ou de múltipla escolha, por exemplo. E aí você vai mudando o percurso. E não necessariamente você fez uma pesquisa estruturada de milhões de perguntas. Você fez uma pergunta específica sobre uma coisa específica que você quer saber dos alunos e pode acabar mudando o percurso e isso pode salvar um curso, tá? Isso pode salvar um curso. Porque tem coisas que incomodam os alunos que às vezes eles não falam. E aí você, sendo um tutor experiente, né, você está ligado ali que os alunos estão falando muito sobre determinada coisa, você pode fazer uma enquete para poder mapear de forma mais geral o que eles estão pensando em relação a um tema específico, tá? E planeje o tempo, certo? Então, se você fizer uma enquete em aula, você precisa planejar o tempo que você vai determinar para aquela enquete especificamente, certo? E compensa esse custo ao planejar. Então, lembrar que vou colocar aqui uma nuvem de palavras. Quanto tempo vai durar essa nuvem de palavras? Quanto tempo você vai esperar para os alunos irem? Será que isso vai comprometer o teu plano de aula? Certo? Então, é importante pensar nisso. E os exemplos? Então, pensando em enquetes, a gente pode ter uma percepção de ritmo, tá? Então, vocês podem fazer como é que está o ritmo do módulo, está tranquilo, está puxado, estou meio perdido. Lançar no WhatsApp, por exemplo. Então, imagina que vocês têm um grupo no WhatsApp com os alunos, né? Vocês é tutor, você está no grupo do WhatsApp com os alunos. E aí você lança, uma vez por semana, entre uma unidade e outra, como é que está a percepção do ritmo deles. Essa aqui é um exemplo. Ou a nuvem de palavras. Então, em uma palavra, o que ficou confuso nessa aula? Então, vocês podem também fazer isso. Também é uma enquete, certo? Ferramentas para enquete. A melhor ainda é o Mentimeter. Como eu falei para vocês, ele não é só isso. Ele faz muito mais coisas, tá? Mas, tem uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia com outros alunos, que é o Geniali. Alguém aqui conhece o Geniali? A ferramenta Geniali? Alguém conhece? Não conhece? Pronto. Eu vou colocar aqui para vocês o link da ferramenta, tá? Ela tem um plano gratuito também. Ela é uma ferramenta de tela interativa, certo? E ela dá para fazer quizzes, enquetes. Inclusive, a gente já usou aqui na tutoria, porque não foi nesse semestre, foi em outro. A gente já usou também o Geniali. Enquetes, ela é para fazer telas interativas, ela dá para fazer e-books, ela dá para fazer site, ela dá para fazer milhares de coisas, tá? E assim, tem uma infinidade de coisas que você dá para fazer e ela é muito boa tanto para os quizzes interativos como para as enquetes, tá bom?
Então, é uma ótima dica de ferramenta aí, o Geniali, muito conhecida, tá bom? E aí, gente, a gente vem para a pesquisa, tá? Quando usar e o risco. O que eu quero falar com pesquisa? É a pesquisa estruturada mesmo. Então, é a avaliação de experiência, é a avaliação de ação, é aquele diagnóstico que você faz com a turma logo no início, quando você recebe a sua turma, você vai fazer uma avaliação diagnóstica, tá? O que é importante em relação... Não tem muito o que dizer sobre a pesquisa, tá? O que eu posso falar para vocês é, primeiro, cuidado com a carga cognitiva. Então, evitar pesquisas de 20 perguntas, de, assim, no máximo 10, 11 perguntas, certo? Evitar muitas perguntas que se repetem, tá? Então, mapeiem muito bem as perguntas que vocês estão falando. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre o Classroom. Se vocês estão se adaptando bem ao Classroom ou não. Então, quando eu for fazer essa pesquisa, eu preciso saber exatamente quais pontos do Classroom eu quero avaliar, e tentar resumir isso o máximo possível, tá? Então, o princípio da economia. Tenha um propósito claro para sua pesquisa, mas é muito importante ser feita. Eu recomendo, por experiência, fazer uma no início, na avaliação diagnóstica, uma mais ou menos no meio do curso e uma no final. Esse é o básico, certo? Se seu curso tem mais tempo, um semestre de 6 meses, 6, 5 meses, por exemplo, você pode fazer mais pesquisas, certo? Aí, a melhor ferramenta de pesquisa é o Forms. Mas, Larissa, não tem uma ferramenta mais moderna, mais legal, mais interativa para poder fazer uma pesquisa? Tem. Mas a maioria paga. Ou se ela tem um plano gratuito, ela te deixa poucas perguntas, poucas interações a serem feitas. Então, ou você cria milhares de contas, ou você paga, tá certo? Mas, assim, ferramenta gratuita que te entrega o que precisa ser entregue de forma estruturada é o Google Forms. A gente ainda tem também o Microsoft Forms, né, que é o do Outlook, a Microsoft. Também é boa, tá? Inclusive, ela tem algumas coisas que o Forms não tem, mas, assim, a melhor ainda é o Forms, certo? Queridos, é isso, tá? Realmente, como eu falei, a nossa aula foi bem curtinha hoje. Ela é só essa introdução aí à nossa unidade 3, certo? Que está iniciando hoje. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Vocês estão bem? Estão aí? Temos 34 pessoas em sala. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Não entendi a carinha, Marcos. Isso é bom ou é ruim? Show, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem procurar a Nívia, tá certo? Lá no Google Sala de Aula, por e-mail, pelo WhatsApp. Larissa, eu quero dica de mais ferramentas. Podem solicitar. E também eu quero saber de vocês, de acordo com o que eu falei aqui, tem alguma outra ferramenta que vocês gostariam de compartilhar com a turma? Alguma ferramenta que vocês já utilizam, seja no trabalho, seja aí na parte mais educacional? Vocês conhecem mais alguma outra ferramenta diferente do que eu falei aqui? Ah, Larissa, eu não concordo. É legal o Google Forms, mas eu tenho essa outra ferramenta aqui que é melhor do que ela. E aí, alguém conhece? Alguém gostaria de dar a sua contribuição? Não, não, não. Ah, Nívia, bota a frequência, please.
Não conhece. O REDCap seria o quê, Andréia? Ele seria para quê, especificamente? É usado como instrumento para a gente coletar dados de qualquer natureza que a gente queira. Agora, a gente tem que especificar no momento que for selecionar o que a gente deseja com ele. Ele é bem amplo, assim, possibilidades. Entendi. Todas as ferramentas hoje em dia, elas estão assim, elas meio que se sobrepõem, né? Assim, elas fazem muitas coisas. E ainda mais com a IA. Eu vou tentar trazer na próxima aula para vocês o notebook LM. Vocês conhecem o notebook LM? Sim, excelente. Excelente, né? Eu quero trazer para vocês uma aula sobre o notebook LM, porque tudo que eu falei aqui, menos a questão da enquete, né? Da enquete da pesquisa especificamente, mas o que eu falei sobre tudo que eu falei sobre quiz, dá para a gente, pelo menos, planejar, saber planejar bem no notebook LM. E não só quiz, mas outras ferramentas para os alunos, tá? De todas, é aqui, assim, para mim, uma das mais completas. Se você quiser ensinar para um aluno determinado, tanto para você planejar uma determinada aula, como também para você compartilhar o notebook com o aluno. Então, eu quero trazer na próxima aula o notebook LM para vocês, tá bom? O notebook LM é uma IA sim, mas ela, de todas as IAs, ela é uma das mais estruturadas específicas para o ensino. Toda IA hoje em dia, ChatGPT, o Cloud, eles têm a parte de ensino. Inclusive, eu já utilizei e eu uso muito para aprender. Uma das coisas que eu estava tentando aprender era raciocínio lógico, né? Me aprofundar em raciocínio lógico. E aí, eu pedi para o ChatGPT me ensinar. E ele vai fazendo quizzes comigo, tá? Ele vai me ensinando unidade por unidade, ele faz um plano de estudos para mim, certo? Então, mais do que ele realmente vai conversando comigo como uma pessoa. Isso está disponível para o plano gratuito, plano pago, etc. Tá? Então, eu não quero trazer isso especificamente, mas eu acho interessante o notebook LM pelos vários objetos educacionais que ele pode gerar, certo? E eu vou trazer umas boas práticas aí de notebook LM para vocês na próxima aula, para a gente poder fechar essa questão e também outras ferramentas, para a gente poder fechar essa questão aí das ferramentas, tá bom? E aí depois a gente vai falar sobre IA e redes sociais na educação. E a gente fecha a nossa unidade 3, ok? Beleza, gente? Então é isso. Por favor, vejam a questão da frequência, tá? Não esqueçam de fazer a frequência. Tá certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Finalizem a frequência, por favor, e a partir de amanhã a aula vai estar disponível no Class, tá? Assim como essa, também as aulas anteriores, tá bom? Boa noite, pessoal!